E aí pessoal, tudo bem? Eu queria saber aqui dos calvos se vocês participaram daquela promoção do Burger King e aproveitou aquele lanche bacana. Comenta aí, vamos conversar sobre isso hoje, sobre calvície. Existem algumas dúvidas sobre esse tema, como é que ela ocorre, se existe tratamento, se existe cura, e a gente vai abordar isso hoje no nosso vídeo. Fica aqui com a gente. A calvície masculina, ou também chamada de alopecia androgenética, é uma doença em que os fios acabam diminuindo com o passar do tempo. Um homem calvo tem a mesma quantidade de fios que uma pessoa normal. E qual é a diferença? A diferença é que os fios estão cada vez menores. Então, com o passar do tempo, o fio vai diminuindo, diminuindo até que ele desaparece. Esse fio ele não cai, como algumas pessoas acabam acreditando. Esse fio acaba miniaturizando, ou seja, diminuindo de tamanho. Isso ocorre devido a uma alteração genética, uma característica associada aos genes em que aquela pessoa pode ter contribuição da sua história na família, o pai ou a mãe ter tido calvície. E não só a característica genética, tem a contribuição de um determinado hormônio, um hormônio chamado dihidrotestosterona. A testosterona ela é convertida a essa substância, dihidrotestosterona, e isso é através de uma enzima, a 5-alfa-redutase. Essa enzima que contribui para a conversão da testosterona em dihidrotestosterona. Essa substância, chamada de DHT, acaba se ligando naquela ideia de chave fechadura, se ligando às células dos folículos, dos cabelos. E, infelizmente, ele leva a essa miniaturização, a diminuição do folículo. Só para deixar bem claro que o cabelo, nos casos de calvície, ele não cai, ele só vai diminuindo com o passar do tempo devido à ação dessa substância sobre ele. E respondendo à pergunta inicial, será que a calvície tem cura? Infelizmente não. A calvície ela tem controle, então existem terapêutica para isso. Quando você procura o seu médico dermatologista, ele vai realizar o diagnóstico dessa calvície. No caso, alguns casos são bem típicos, né, e até fácil de ser diagnosticados. As pessoas que têm aquelas entradas aqui, logo em seguida, também tem aquela ausência de cabelo nessa região, que a gente chama de coroa, e aí vai desenvolvendo essas áreas de alopécia. Alopécia é área sem cabelo. Mas também muitas das vezes é difícil realizar esse diagnóstico e a gente pode utilizar algum aparelho adequado que é o dermatoscópio, que ajuda no diagnóstico do caso. Ó, pessoal, esse aqui é o aparelho. O nome dele é dermatoscópio. Ele ajuda bastante no nosso diagnóstico, principalmente nos casos de calvície, tanto seja ela feminina ou masculina. Vários pontos são analisados, a ausência de alguns fios, características deles, se eles estão menores ou maiores, alguns achados, então isso ajuda bastante no nosso diagnóstico. Ó, gente, como é que é? Então ele tem, é como se fosse uma lupa, ele pode aproximar e aumentar fazendo esse ajuste, ó. Muito interessante. Depois a gente pode conversar com ele, mostrar imagens do que realmente, como eu realizo normalmente o diagnóstico de não só da calvície, mas de outras doenças também. Eu acho muito interessante. Isso aqui é um aparelho valioso para o dermatologista. Certo, agora vamos conversar sobre o tratamento. Se lembra que eu havia comentado sobre essa enzima chamada 5-alfa-redutase? Então, eu preciso usar uma determinada medicação para bloquear essa enzima. Se eu bloqueio essa enzima, acaba que a testosterona não é convertida em dihidrotestosterona, que é a substância que se liga ao cabelo e causa calvície. Então eu tenho que usar bloqueadores de 5-alfa-redutase. São medicações que são feitas tanto orais, que é o que tem mais evidência. Às vezes você pode até fazer aplicações no couro cabeludo dessas medicações. E não só elas também. Tem outras medicações que bloqueiam receptores androgênicos, como a espirulactona, a bicalutamida. Então, não só isso, essas medicações, mas também tem outra que acaba estimulando a produção de novos fios. O minoxidil, que eu acho que algumas pessoas já devem saber sobre esse medicamento, que antes era utilizado como antihipertensivo, mas descobriu que ele pode crescer cabelo. E para os casos estáveis ou avançados, nós realizamos o transplante capilar. E você que sofre de calvície e ainda não realiza o seu acompanhamento, clica aqui no link embaixo e agenda sua consulta para realizar esse acompanhamento adequadamente.
E como vocês já entenderam que a calvície não é queda de cabelo, e sim a diminuição do fio com o passar dos anos, no próximo vídeo eu vou falar sobre queda de cabelo e as suas causas. Então, se você não quer perder esse vídeo, acaba curtindo aqui primeiro, depois ativa o sininho, se inscreve no canal, aí você não vai perder de jeito nenhum e até a próxima.